Sabe, seja no esporte, na carreira ou na vida, a gente tende a olhar só para o resultado final, né? O pódio, a promoção, o projeto que deu certo. Mas a história de verdade, aquela que nos molda, ela acontece no meio do percurso. E é sobre a complexidade desse processo que a gente vai conversar hoje. E para começar, tem essa frase do Tiago Borges que é, olha, perfeita. A formação é um processo que nunca acontece em linha reta. Isso aqui já quebra de cara aquela nossa ilusão de que o progresso é linear, sabe? A realidade é bem diferente. A jornada de crescimento, na verdade, é cheia de curvas, de desvios e, por que não, de alguns passos para trás também. E é exatamente por isso que a gente precisa olhar com mais atenção. Porque quando a gente foca só lá na frente, na linha de chegada, a gente perde toda a beleza do processo. A gente perde como cada camada de experiência vai se construindo, uma sobre a outra. É o que o autor chama de espetáculo silencioso. E a gente nem percebe que está acontecendo. Então, bora lá. A primeira parte é essa. A gente vai desconstruir esse mito do crescimento linear. Porque, vamos ser sinceros, a ideia de um caminho retinho do ponto A ao B não existe na vida real. A realidade é muito mais rica e, convenhamos, bem mais bagunçada. Ok, se não é uma linha reta, então o que é? Para a gente entender essa complexidade toda, a gente precisa olhar para os pilares. Existem 3 ingredientes que são, assim, a base de qualquer processo de formação. E são esses 3 aqui: tempo, experiência e contexto. Pensa neles como se fossem os pilares de uma casa, sabe? Se um deles está meio bambo ou se falta um, bom, a estrutura toda do desenvolvimento pode desmoronar. Vamos olhar para cada um deles de perto. Certo, vamos começar pelo tempo. Ele é fundamental, não tem como fugir. É o tempo que permite que as coisas amadureçam, que as lições se assentem. Mas, e aqui está o pulo do gato, só deixar o relógio correr não adianta nada. O tempo é como se fosse um pote. Ele precisa ser preenchido com alguma coisa para valer a pena. E o que preenche esse pote do tempo? A experiência. Mas atenção, não é qualquer experiência, não. A gente está falando daqueles eventos que realmente marcam, sabe? Desafios, vitórias, derrotas, momentos que nos transformam de verdade. São essas experiências que dão significado, que dão valor para o tempo que está passando. E por último, o terceiro pilar, o contexto. Pensa nele como a moldura de um quadro. É o que envolve tudo. O ambiente onde a gente está inserido, nossa, ele tem um poder gigantesco de acelerar, de frear ou até de distorcer o nosso desenvolvimento. No fim das contas, é o contexto que dita as regras do jogo. E olha, a diferença que o contexto faz é absurda. Pensa só no jovem atleta. O desenvolvimento dele num clube todo estruturado vai ser uma coisa. Agora pega esse mesmo atleta e coloca num clube sem recurso nenhum. É outra história, né? O mesmo vale para o mundo profissional. Um escritório que incentiva a crítica construtiva, o crescimento ali é de um jeito. Já um lugar que abafa qualquer questionamento, o resultado é completamente diferente. O contexto pode mudar tudo. Ok, a gente já entendeu os ingredientes básicos. Agora, vamos complicar um pouquinho. Vamos falar sobre as tensões que existem nesse processo. Porque o desenvolvimento não é essa coisa calma, harmoniosa. Pelo contrário, é mais como uma dança constante entre forças que são opostas e que precisam, o tempo todo, ser equilibradas. E essa dança é super complexa porque nós somos complexos. Tudo está interligado, né? O físico, o emocional, o social, o cultural, até a tecnologia, tudo isso se cruza e uma coisa influencia a outra. Não dá, por exemplo, para treinar só a parte técnica de algo e ignorar a mente que tem que aguentar a pressão ou o corpo que tem que suportar o cansaço. Isso aqui é talvez um dos pontos mais importantes de toda essa conversa. Presta atenção, não existe receita de bolo. O que acelera o desenvolvimento de uma pessoa pode simplesmente travar o de outra. Cada um é um universo. Uma estratégia que é fantástica para alguém pode ser péssima ou até prejudicial para outra pessoa. A chave é personalização. E gerenciar essas tensões é literalmente andar uma corda bamba. Pensa bem, de um lado, a gente tem a pressão pelo resultado para ontem. Do outro, a necessidade de ter paciência. De um lado, a repetição para ficar bom em algo. Do outro, a inovação para não ficar para trás. É achar o equilíbrio perfeito entre uma disciplina super rígida e o espaço para a criatividade poder respirar. E essa citação do Tiago Borges resume tudo com uma palavra incrível: funambulismo. É a arte do equilibrista na corda bamba. E é exatamente isso. O equilíbrio é super delicado. Se pender demais para um lado, seja para o excesso de disciplina ou para a falta de foco, pronto, o crescimento todo fica comprometido.
Encontrar esse meio termo é uma verdadeira arte. Então, beleza. Se o negócio é tão complexo, como é que a gente lida com isso? A parte final da nossa conversa amarra tudo numa mentalidade que é muito poderosa. A ideia é a gente parar de procurar atalhos e começar a pensar de um outro jeito, com a cabeça de um cultivador. É que a gente precisa entender que o desenvolvimento é complexo porque ele é vivo. Ele muda, ele pulsa, ele é profundamente humano. A formação, de verdade, não é só sobre empilhar informação ou treino, é sobre como todos aqueles elementos que a gente falou, tempo, experiência, contexto, as tensões, como tudo isso se conecta e se reorganiza dentro de alguém. É um processo orgânico, sabe? Não é uma linha de montagem. E aqui vem a grande virada de chave, a mudança de mentalidade. Quem saca essa complexidade toda, quem entende que o processo é humano, para de cair na cilada dos atalhos das soluções mágicas. Essa pessoa entende que formar alguém, ou até uma ideia, é como cuidar de um jardim. Formar é cultivar. Mas o que significa cultivar na prática? Bom, primeiro significa preparar o terreno, deixar o solo fértil. Depois, tem que ter o estímulo constante, a rega. Também é preciso saber a hora de intervir, de corrigir o rumo, ou seja, fazer umas podas estratégicas. E por fim, talvez a parte mais difícil de todas, ter a paciência de esperar a colheita, de deixar os frutos amadurecerem no tempo deles. E a gente termina com essa reflexão, que é a grande pergunta que fica. Em vez de a gente ficar correndo atrás de resultados rápidos, que muitas vezes são só a aparência, como é que a gente pode criar ambientes, ecossistemas, de verdade, onde o crescimento real, aquele que é profundo e sustentável, possa de fato florescer? Fica aí a provocação para a gente pensar.